Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto, estamos começando o nosso vídeo pré-USDA. Vamos comentar com os nossos consultores de safras as expectativas para o relatório de oferta e demanda de agosto do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado nesta sexta-feira, agora no dia 11, no início da tarde. Já apresento nossos consultores de safras, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA aí, bastante importante, porque deve trazer algumas mudanças aí em termos, principalmente de produtividade para a safra americana aí de soja e de milho. Então, um relatório bem importante. Vou falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá, Luiz. Olá a todos. No trigo, o mercado espera pouca movimentação, mas o USDA tem gostado de trazer algumas surpresas. Vamos ver. Beleza. Digo para você, antes de compartilhar minha tela aqui com os dados esperados, para entrar em safras.com.br, conhecer a plataforma de safras. Essa é uma demonstração gratuita. Todas as informações da nossa consultoria, todas as informações estão lá na nossa plataforma, nossa agência de notícias, cotações, gráficos, tudo que você precisa de informação para o agronegócio. E aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários e a gente responde. Compartilhando aqui a tela para a gente iniciar falando da soja. Temos aí, então, os dados esperados pelo mercado. Produção americana 23-24, o mercado espera, na média, um número de 115,3 milhões de toneladas. Em julho, eram 117 milhões de toneladas. Estoques americanos 22-23, em julho eram 6,9, o mercado agora espera, na média, 6,8 milhões de toneladas. Os estoques 23-24, que eram de 8,16 milhões de toneladas, o mercado espera agora, na média, um número de 7,1. Estoques globais 22-23, em julho eram 102,9 milhões de toneladas, o mercado agora espera, na média, 102,8. E os estoques globais 23-24, mercado trabalhava, o USDA apontou em julho 121 milhões de toneladas, agora o mercado espera uma redução na média para 120 milhões de toneladas. Luiz, o que tu acha aí dessas expectativas para esse relatório? Bom, Alessandro, eu acho que o mercado espera que o USDA comece a corrigir um pouco o rumo da safra, né? Porque já no relatório de julho, a gente já esperava por um corte de produtividade e ele não veio, né? A gente lembra que ao longo de junho o clima foi bastante irregular nos Estados Unidos, as lavouras pioraram ao longo de todo o mês as condições das lavouras. E o USA surpreendeu ao não trazer um corte de produtividade no relatório de julho, né? Ainda mantendo aquela produtividade alta de 52 bushels por acre, sendo que essa produtividade, teoricamente, não condiz com as condições de lavouras que a gente tinha na época. De lá para cá, é verdade, as condições melhoraram um pouco, né? A gente tem condições um pouco melhores agora, até porque o mês de julho foi bem melhor com relação ao clima. Os primeiros dias de agosto agora estão sendo melhores também, e provavelmente todo mês de agosto vai ser um mês mais úmido, então que a gente pode ter realmente uma recuperação maior das lavouras, mas esse relatório tende a refletir né, as condições que a gente tem até o momento. E com essas condições que a gente tem até o momento, com 54% das lavouras em boas ou excelentes condições, o mercado, de uma forma geral, e eu também, né, me incluo nisso, entende que com essas condições a gente não consegue atingir 52 bushels por acre nos Estados Unidos, né, de produtividade. Então, o mercado entende que o USA tem que cortar essa produtividade agora. Ele já cortou a área, né, no relatório passado, indo de encontro a seu relatório de junho lá, que surpreendeu bastante. O USA vem surpreendendo aí, parece que todo mês, né? Mas o relatório de área plantada surpreendeu bastante quando ele cortou 4 milhões de acres aí de área de soja. Levou isso para o relatório de oferta e demanda de julho, mas não cortou a produtividade. Então, tende a ser um relatório altista, né? A gente pode ver todos os números aí tendem a ser menores do que os números do relatório anterior, né? Tanto em produção quanto em estoques, tanto americanos quanto globais. E salvo alguma surpresa do USDA, a gente deve ter um relatório altista sim, né? Apesar de o clima estar melhor. Então agora a gente tem uma briga entre dois protagonistas, digamos assim, que é o relatório do USDA agora de agosto, que vai sair na sexta-feira, que tende a ser altista, e um clima melhor, né, que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, que tende a ser baixista, porque tende a melhorar as condições das lavouras. Então a gente está vendo esse embate aí em Chicago, o mercado está bastante volátil nas últimas 2 semanas, né?
até nessas últimas sessões agora, o mercado está encontrando um certo suporte, exatamente se posicionando frente a esse relatório, que, como eu falei, tem de ser altíssimo. Então, vamos esperar, vamos ver o que o USA nos traz. Seria uma grande surpresa se o USA não cortasse nada a safra americana. Eu acho que faz sentido trabalhar com uma safra, um corte de pelo menos 1 milhão. Eu acho que de 116 já seria um corte interessante. A média do mercado espera um pouco mais. Mas é isso, vamos ver o que o USA vai trazer, vamos ver se ele não nos surpreende nesse relatório e vamos ver se ele começa a ajustar o rumo aí, né, indo de encontro ao que o mercado entende. A gente lembra que no final do mês agora, só para complementar, Alessandro, a gente tem aquele a Crop Tour da ProFarmer, né, que é uma expedição bastante importante lá pelas lavouras de grandes estados produtores dos Estados Unidos. E esses números da ProFarmer são bastante importantes também e costumam confrontar os números do USDA. Então, vamos ver aí. Esse mês de agosto deve ser bastante agitado, né, porque é um mês de definição de produção americana. Beleza, Luiz? Vou passar aqui para os números do milho. Temos aí produção americana 23-24, na média, o mercado espera 384,2 milhões de toneladas, que seria um corte bem significativo em relação a julho, que foi quando foram indicadas 389,1 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23 eram 35,6 milhões de toneladas, o mercado espera ligeiro ajuste, e temos os estoques americanos 23-24, que eram 57,4, o mercado espera agora 55,35 milhões de toneladas. Os estoques globais 22-23 de milho, em julho, eram 296,3 milhões de toneladas, o mercado espera, na média, 296,9, e os globais 23-24, que eram 314,1, o mercado espera quase nada aí, mas na média espera uma mudança para 314,2 milhões de toneladas. Isso, o mercado esperando aí um corte, um ajuste bem interessante no milho. Alessandro, é um ajuste também, mas como o milho a gente está falando de volumes muito maiores, né? Sim. Se a gente pegar aí 4 milhões de cortes, 3 milhões de cortes, não é muita coisa, a verdade é essa, né? E se a gente olhar para estoque também, esperar 2 milhões de corte aí, também não é muita coisa no caso do milho, né? Volumes muito maiores aí em termos absolutos que a soja. Então, assim, apesar de o mercado esperar por um corte, né, tanto de produção quanto de estoques, não tende a ser um relatório muito altista, a não ser que o corte seja maior ou os cortes sejam maiores, né? Porque mesmo assim, com 384 milhões é uma safra grande, com 55 milhões de estoque é muito estoque, é uma recuperação importante frente ao ano passado. Então, né, salvo alguma surpresa do USDA, o relatório deve ser um pouco mais neutro, digamos assim, né, porque o mercado já espera aí por cortes não muito expressivos, né? Então, um pouquinho diferente da soja é o caso do milho, mas da mesma forma que na soja se espera também uma redução do potencial produtivo via corte de produtividade, que é o mais importante, também indo de encontro aí às condições de lavouras, que não estão tão boas aí como deveriam estar para chegar na produtividade que o USA está esperando. Mas no caso do milho, como eu falei, os cortes, né, de produção, produtividade e de estoques tendem a ser um pouco menores, até porque o USDA já reduziu no relatório passado, né? Nos últimos 2 relatórios, o USDA acabou mexendo também, em produtividade, principalmente. Então, parece que não tem muito mais espaço aí. E no caso do milho, o milho já está mais avançado, né, no desenvolvimento, a gente já está finalizando o desenvolvimento. Obviamente, o mês de agosto ainda é importante, ainda tem clima, né, como protagonista, mas não é tanto quanto a soja, né? Então, vamos ver. No caso do milho também, a gente tem que olhar lá para o final do mês para o relatório da ProFarmer, mas aí para o relatório, esse relatório do USA tende a ser um relatório não muito altista, né, apesar desses cortes esperados aí para a produção e estoques americanos. Beleza, Luiz? Vamos mudar para o trigo. Acionar o Elcio Bento aqui, ó. Trigo, safra 23-24 dos Estados Unidos, em julho eram 47,3 milhões de toneladas. O mercado na média espera esse número mesmo, 47,3, 35. E os estoques americanos 22-23, que eram 15,8, o mercado esperando também mais ou menos esse nível aí de 15,8 milhões de toneladas, arredondando. Os estoques americanos 23-24 era 16,1, 16,2 a expectativa média do mercado. Os estoques globais de trigo 22-23 em julho eram 269,3 milhões de toneladas. O mercado agora, na média, espera 269,4. E os estoques 23-24 mundiais eram 266,5
e, na média, o mercado espera um ajuste para 266 milhões de toneladas. Se não estou enganado, Elcio, não se espera grande coisa aí de mudança no mercado para o trigo. Pois é, variações que não chegam a 100 mil toneladas num tamanho de safra mundial ou mesmo norte-americana é quase nada. Então, parece o mercado acreditando que o USDA já tenha feito os ajustes que devia fazer na safra de inverno e não esperando grandes alterações para a safra de primavera. Eu acho um pouco, enfim, eu espero que a gente possa, que eu considero que ainda existem alguns ajustes que o USDA precisa fazer. Um deles é na própria Índia, que tem uma safra estimada pelo USDA de 112 milhões de toneladas, uma produção, mas se fala, se ouve aí pelas agências internacionais e por notícias que vêm da região, que poderia não chegar a 100 milhões de toneladas, já seriam aí 12 milhões de diferença. E algo que corrobora essa percepção é que semana passada, agora, a Índia isentou o trigo de importação, as importações de trigo, ou seja, é possível que tenha menos trigo do que você esteja falando. A própria China, que é a maior produtora e consumidora de trigo, teve muita chuva também no período da colheita, se bem que isso aí é muito mais questão de qualidade, até pode estar, enfim, dentro da produção, sem cortes de produção, é questão da produtividade, daí não estaria contido nesses números que a gente vê aqui. Tem outros números que parecem já sim ter sido ajustado pelo USDA, é o caso da própria safra da Argentina, aqui no Hemisfério Sul, da Ucrânia, que vai ser menor em função do país estar sendo invadido, e da própria Rússia, que tem uma safra menor do que a do ano passado. Outros ajustes que eu acho que podem acontecer naqueles países que têm safras de primavera importantes. O caso da safra de primavera norte-americana, que vem piorando as suas condições nos últimos relatórios, né? E o USDA ainda não trouxe nenhum corte, né, que pudesse ter, enfim, de redução de produtividade, que pudesse reduzir a produção da safra de primavera, e do próprio Canadá, que produz essencialmente trigo de primavera e teve no momento de formação da safra, um período forte de seca. Então, tem incertezas que a gente pode colocar e que sejam, que possam trazer até cortes de produção. E a gente vê nos números aqui que o USDA, o melhor mercado, espera um leve corte dos estoques, bastante modesto até, em função de tudo que a gente tem visto em relação ao clima. É claro também que, com o preço do milho mais baixo, a gente pode ter algum corte da demanda de trigo, especialmente a demanda por trigo para ração animal. Se consumiria menos trigo para ração animal, porque o milho está mais barato, então perde a competitividade. E a outra questão é a própria questão norte-americana, que tem um trigo que não é competitivo em termos globais, o trigo da Rússia, especialmente, é muito barato. É bom sempre lembrar que tem o risco da guerra, né? Então as embarcações estão sob risco quando ingressam no Mar Negro para retirar trigo. Isso acaba prejudicando essas vendas. Mas o que a gente tem visto é a Rússia vendendo muito, inclusive para o próprio Brasil. Agora, os números de julho mostram que a Rússia vendeu mais trigo para o Brasil do que a Argentina. É a primeira vez que acontece isso desde 2014, quando os Estados Unidos tomaram o posto da Argentina. Então, tem vindo bastante trigo de lá e para todo mundo, e um trigo muito barato. Então, se esse trigo está barato, o trigo norte-americano continua caro, especialmente o trigo hard. Isso pode reduzir a demanda e também justificaria algum aumento dos estoques. O aumento dos estoques projetado é bem pequeno nos Estados Unidos. Eu acho que essa é a percepção que a gente tem para esse relatório. O meu sentimento é que possam vir alguns números um pouco mais agressivos do que esse mercado, ou do que o mercado está esperando, e me parece muito mais para uma redução das produções de estoques do que para elevação. Excelente, Elcio. Bom, a gente lembra para você que na sexta-feira a gente vai estar reunido de novo, falando dos números propriamente divulgados pelo relatório de agosto, no começo da tarde da sexta-feira. Depois a gente se reúne para falar desses números, como ficou diante da expectativa do mercado e as influências, principalmente para a soja, milho e trigo, na Bolsa de Chicago. Antes de me despedir dos meus amigos, eu lembro a você, vou destacar aqui os cursos de safras e mercado. Nós temos os próximos, inclusive 10 e 11 de agosto, temos curso online, análise fundamental e mercadológica de trigo, tem o link na descrição do vídeo, com o nosso Elcio Bento. Elcio, quer dizer algumas palavras sobre esse curso aí para o pessoal se inscrever?
Rapidamente, aproveite, que esse é um curso que está bem trabalhado, um curso elaborado aí durante as últimas semanas, e o momento do trigo é o momento, né? A gente tem esse cenário recente que a gente teve de turbulências desde a Covid, depois agora especialmente com a guerra, o mercado bastante balançado, o Brasil produzindo números recordes, então é um ano que o produtor, a indústria, enfim, tem que estar bem alinhado com o que está acontecendo no mercado, e é um curso bem completo. Faça a Olha inscrição aí, e não vai se arrepender. começa amanhã, não perca tempo. 16 e 17 de agosto, curso online comercialização de milho e soja, o link também está na descrição, assim como está na descrição, curso online gestão estratégica na comercialização de arroz em 22 e 23 de agosto. Nossas redes sociais todas também estão na descrição do nosso vídeo, fique junto conosco. Luiz e Elcio, muito obrigado, um abraço. Obrigado, Alessandro. Abraço. Abração, até mais.